Eu serei sincera logo de cara com vocês. A vontade de fazer esse vídeo veio unicamente da minha necessidade de falar mal de Hazbin Hotel. Mas como eu não gosto de fazer vídeo só falando mal de mídias e espalhar negatividade pela internet, eu preferi pegar a coisa que mais me incomoda nessa série, nesse caso, o design de personagem, e transformá-los num alerta para artistas iniciantes. Então, o que deveria ser um vídeo de ódio acabou virando, na verdade, um tutorial de como não fazer designs de personagens poluídos, sem sentido, sem personalidade ou só feios, no caso de alguns. E é claro que eu vou dar a minha cara tapa nesse vídeo usando meus próprios personagens como base de exemplo, fora outras mídias também. Lembrando que eu sou só uma desenhista e quadrinista amadora, e apesar de ter noções básicas da arte, eu não sou profissional e você não tem obrigação nenhuma de concordar com a minha opinião, tá bom? Eu não repudio Hazbin Hotel, mas tenho opiniões que gostaria de expor, então eu só peço que se for discordar de mim, discorde com respeito, porque eu sou sensível. E eu choro. Então, sem mais delongas, pegue o seu bloquinho de notas, porque hoje vamos explorar o inferno que são os designs de personagens da Vives e Pop. Tá, eu vou partir do pressuposto que você conhece Hazbin Hotel ou Hello Balls. Eles fizeram um sucesso considerável nos últimos anos, principalmente por serem séries para adultos, apesar da comédia não fazer jus. I'm sorry, what the fuck was that? A única coisa que precisa saber é que a série se passa no literal inferno, e os protagonistas em sua maioria são demônios tentando alcançar a redenção, enquanto outros seres celestiais e biblicamente acurados os impedem. Parece criativo? Sim, mas a execução não é boa. Então já fica aqui a minha nota negativa para essa série que eu vou falar um pouco mais tarde. Agora eu quero começar pelo básico do design artístico, porque é logo nisso que Hazbin Hotel comete o seu primeiro pecado. Piada não intencional. Por que o design é tão importante? Porque eles são atalhos narrativos. Antes de um personagem sequer abrir a sua boca para falar, sua aparência deve o apresentar primeiro. Isso facilita a conexão emocional com o público, ajuda a separá-lo dos demais personagens e muitas das vezes, se não há tempo de tela para explorar todos os detalhes e passados do indivíduo, seu design está lá para contar a sua história. Se alguém olha para o seu personagem sem conseguir descrevê-lo minimamente, então, supostamente, você falhou. Por exemplo, um personagem coberto de cicatrizes ou marcas de espancamento não precisa parar a trama para dizer que já passou por muita barra pesada. Isso foi deixado bem claro de uma forma muito simples. E aqui eu pego os meus próprios OCs como exemplo. Se tirarmos as roupas e as falas dos meus personagens e deixarmos só o rosto ou o corpo, já entendemos o básico. Por exemplo, Kenai é alguém tímido e contido, principalmente pelas orelhas fundamentalmente abaixadas, mas ao mesmo tempo ele não é assustado ou antissocial, afinal ele possui uma silhueta redonda e um sorriso timidamente marcado, como se dissesse, eu não tô falando muito, mas eu ainda tô aqui. E ainda quero participar do assunto. Já Gustave também é alguém contido pela expressão constantemente séria e olhar caído, mas diferente de Kenai, ele não é tímido ou se esconde atrás de roupas largas, pelo contrário, ele gosta de marcar presença pelas roupas coladas e piercings chamativos, mas os punhos sempre fechados e as linhas retas, brutas, quase quadradas do seu design mostra que ele não passa despercebido, mas também não é de se abrir com os outros. Então, ok, já que entendemos o básico, vamos analisar um pouquinho os personagens da Vivzy. São todos bem parecidos, né não? Seja sincero, se eu não tivesse falado que são demônios, você saberia? Mas tudo bem, a arte é muito abrangente, não precisamos nos apegar à realidade ou sequer ao imaginário popular, então o demônio não necessariamente precisa ser vermelho com chifres. Porém, se você descrever um personagem com certas características, é de se esperar que a aparência dele faça jus ao que ele foi escrito, né? Eu serei mais específica citando o exemplo do Alastor, que foi descrito na série como um dos seres mais poderosos e audaciosos do inferno, constantemente batendo de frente com o próprio Lúcifer, sabe? O Sete Pele, o corintiano. Além disso, Alastor morreu no século XIX, sendo confundido com um cervo. Logo, foi baleado como uma caça, e ao ir para o inferno, reviveu com características similares às da sua morte, ou seja, uma aparência cervídea. Sim, essa palavra existe. Ele também é conhecido por fazer acordos, assim como o Rumpelstiltskin. Então, ele deve ter uma aparência convidativa para conquistar os seus clientes. Logo, em teoria, o seu design seria um equilíbrio perfeito entre um cara ameaçador de aparência saudável e viril, pronto para te atacar,
mas também elegante ou inocente como um cervo. Uma pena que tudo cai por terra quando vemos um cara de estatura normal e braços de graveto, cujas únicas características que batem com sua descrição são as sobrancelhas sempre arqueadas feito a MC Mirella e chifres de cervo. E o binóculo, o único acessório que remete ao século XIX. Fora que Alastor é o demônio do rádio, e tirando sua voz de fita cassete, também não há nada que o remeta ao aparelho, nem sequer uma entonação de voz, coisa que era presente no piloto do desenho, mas foi descartado. Dessa forma, o dito cujo parece muito o Dr. Facilier, de A Princesa e o Sapo, que apesar de ser carismático e manipulador, ele é fraco. Não se esqueça que quem realmente tinha o poder eram os amigos do outro lado, não ele. Então essa forma desnutrida e desleixada funciona com Facilier, não com Alastor. E tudo piora muito quando você olha as releituras feitas por fãs na internet e nota que elas são melhores. Quer ver um exemplo de detalhes simples, mas que contam histórias? My Little Pony. O design das 6 protagonistas foram tão bem pensados que eu nem preciso ir muito longe. Elas não têm roupas, quase não possuem acessórios, mas só pelos olhos e pelos cílios se entende que a Harriet tem um olhar confiante e esbelto por ser a única que usa sombra, enquanto Fluttershy é o oposto, com pálpebras caídas numa posição de vítima ou de submissa, enquanto Rainbow Dash passa a energia de menina moleca pelo simples fato de ter menos cílios que a demais personagens. Isso é simples, mas faz diferença. Assim, eu não serei hipócrita em dizer que o design de My Little Pony é perfeito, porque pelo menos as protagonistas usam a mesma base de corpo sem muita variação, mas eu já vou explicar sobre isso mais tarde. O caso de Jasmine continua quando comparamos o Alastor, por exemplo, com o resto do elenco, que basicamente possuem a mesma aparência anoréxica e pontuda, dentes afiados com sobrancelhas arqueadas e as mesmas cores variáveis do vermelho que rapidamente saturam e irritam os olhos, porque tudo é vermelho. Logo, os personagens se tornam genéricos e visualmente chatos, porque são iguais. Outro exemplo é o Angel Dust. Esqueça tudo que você sabe sobre ele. Com essa cara, com essa roupa, esse terninho. Você consegue me dizer que ele é um ator pornô? Ou pior, você consegue mesmo me dizer que ele é uma aranha furry? E por que ele é uma aranha? Ou por que ele tem um olho preto e um dente de ouro? Eu sei que existem teorias, mas a série nunca se importou em dizer. E aqui vai mais uma dica: se tem algo no design do seu personagem que você não sabe me explicar em poucas palavras porque ele tá lá, então muito provavelmente você pode descartar, porque tá só ocupando espaço. Outro personagem que sofre com esse problema, chegando ao ponto de ser ridículo, é a Beelzebub, mas eu não vou me aprofundar nela. Em vez disso, eu vou deixar um vídeo na descrição de um gringo explicando exatamente meu problema com essa personagem desprezível. Liga a legenda e divirta-se, o vídeo dele é muito bom. E com isso, vamos para o segundo problema crucial da grande parte dos personagens das animações, inclusive os da Vives e Pop: o overdesign, também conhecido como vômito visual, que é quando você coloca tantas informações no design que ele passa a poluir o cenário, principalmente se ele for o único... Eu engasguei muito forte, rapaz, engasguei com minha própria saliva. Enfim, ou se ele tem detalhes que não importam pra história, tipo o olho preto do Angel, que só parece muito aleatório. Isso é muito fácil de acontecer, mas também não significa que todos os seus personagens precisam ser básicos. Muito pelo contrário. Eu mesma sou uma grande fã de overdesign bem feito. Quer ver um exemplo disso que funciona na prática? Ever After High foi um desenho que contava a história dos filhos adolescentes dos contos de fadas, e que tinha como único intuito vender boneca. Em vista disso, como a Hasbro tinha investido uma grana pesada na ideia, eles fizeram questão que o design deles marcasse presença. Assim, só de bater o olho você nota que a história das personagens são quase literalmente contadas pelos vestidos delas, abarrotados de detalhes, sem contar os acessórios, cabelos, sapatos e bolsas. Também cada uma deixa bem claro sua personalidade pelas cores que veste, umas mais puras e inocentes, outras rebeldes e ainda outras que parecem estar usando uma paleta de cores aleatórias, mas que combinam e ainda fazem sentido com o contexto da personagem. O uso de cor também é um artifício muito valioso nos designs usados pela própria Disney, com vilões que demonstravam seu nível de maldade baseado nas cores que variavam entre o roxo, o verde, o vermelho
e o preto. Outro exemplo muito válido é de Monster High, que principalmente na G3 trouxe uma variedade enorme de etnias e formas corporais. Essas marcas são exemplos que o overdesign pode funcionar se for bem feito. Tipo, você já viu os sapatos das Monster High? Tem um salto que é um esqueleto de cavalo de um carrossel. Tudo isso num salto! Isso é lindo, isso é arte. E o oposto também funciona. Pensa, por exemplo, na Barbie. Por mais que a Mattel tente criar inúmeras bonecas negras, PCD, fora do padrão, a imagem da Barbie original ficou tatuada na mente das pessoas. Se eu disser agora pra você pensar numa Barbie, você provavelmente vai lembrar da boneca branca, magra, loira, de olho azul. Então, às vezes o menos também é mais. Bolas, o próprio filme live action da Barbie criticou exatamente isso com as mesmas palavras. Então, se você não souber equilibrar os detalhes, acontecem coisas como o Husky, cujo design deixou de ser exagerado e sem nexo para só feio, com asas desproporcionalmente grandes para uma criatura que em teoria deveria ser um gato, mas que parece um cachorro, principalmente pelo nome que lembra a bosta de uma raça de cachorro. É tipo um cachorro chamado siamês. Antes de saber que o Husky era um gato, eu achava que ele era um cachorro. Você viu? Não é possível que eu seja tão burra. As sobrancelhas enormes, os pelos na ponta da cauda e os detalhes nas asas não ajudam a dar a ele uma aparência mais amigável. Tipo, o que são esses pontinhos? E essas linhas? Consegue ver que elas estão destoando muito, principalmente por serem retas? Tipo, eu vou botar um exemplo aí na tela do que eu tô tentando dizer. Fora que deve ser um inferno pros animadores animarem esses pontinhos nada a ver aqui, mano. Fica a dica, quanto mais detalhes você pôr nos seus personagens, mais fácil vai ser para reproduzir eles em desenhos, quadrinhos ou animações. E eu sinto que no caso do Husky, assim como no caso do Vox, perderam muita oportunidade de fazer personagens fora do padrão magricelo da série. Quer dizer, como a grande maioria do elenco de Hazbin Hotel passa fome, fazer do Husky um gato que já é preguiçoso por natureza, ter uma silhueta acima do peso seria muito melhor para destacar ele do resto, principalmente porque ele é um alcoólatra viciado e descuidado com a própria saúde e com a própria aparência. Mas do jeito que a Vivzy faz seus personagens, parece que todo mundo é viciado em crack. Isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito em séries animadas em geral. A falta de diversidade corporal. Se você reparar nas minhas personas principais, vai ver corpos padrões. Afinal, padrões existem. Mas também verá personagens acima do peso, altos, baixos, excessivamente magros e até PCDs. E um exemplo legal disso é a G3 de Monster High, que infelizmente possui muitos problemas, principalmente com alguns casais e essa animação. Olha que coisa horrorosa, mas pelo menos ela consegue ser uma mídia exemplar de inclusão e igualdade. E eu citei a G3 de Monster High aqui também para mostrar que eu posso muito bem desgostar de uma mídia ao mesmo tempo que eu respeito ela. Olha só, nem tudo é preto no branco. Da mesma forma, eu não gosto e nem recomendo Hazbin Hotel. A trama não progride, os personagens não evoluem, muita coisa importante é escanteada, os designs de cenários são saturados e feios e principalmente a comédia e os diálogos são vergonhosos. Mas eu respeito a Viviane e até gosto de Helluva Boss. Respeito ela por ter realizado o sonho de muitos artistas independentes e ter lançado uma série animada que estreou no YouTube em 2019. Sem contar que, além da animação fluida e muito bonita, as músicas são muito boas, tipo, eu canto elas o tempo todo. E agora que eu percebi que eu pareço o professor Girafales defendendo o Seu Madruga. Foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... Deixe-me continuar, Seu Madruga. De um João Ninguém...
Então agora eu vou resumir todo esse vídeo pra você, artista iniciante que está criando seus próprios OCs. Para criar um bom personagem, a personalidade dele precisa se comunicar instantaneamente, com elementos visuais que façam o público criar a primeira impressão superficial. E é preferível que ele tenha pelo menos um elemento marcante para ficar na memória das pessoas. Por meio de um bom design, você já mostra parte da história sem dialogar nada, contando se seu estilo de vida é arrumado ou bagunçado, seu status é rico ou pobre, seu estado mental é saudável, instável ou insano. E o principal, não tenha pressa de criar uma boa aparência para os seus OCs. Eu mesmo tenho a Becky desde 2017, mas foi só em 2023 que ela ganhou características de uma personagem alegre e animada, que passa uma vontade de querer ser abraçada, ao mesmo tempo que ela é um urso, um animal selvagem e perigoso quando precisa. Então, no fim, não é difícil, só precisa ter um pouquinho de conhecimento e carinho investido. Eu gostaria de finalizar agradecendo pelo apoio do último vídeo. Eu não sei o que aconteceu, mas teve um boom absurdo. Muito obrigada. E se você gostou desse vídeo, achou divertido ou útil, por favor, me apoie. Dá um like, dá um comentário, compartilha com alguém, vai ser muito importante. Ah, e se você for menor de 18 anos, não assiste Jasmine Hotel. Para, cara. Esse desenho não é pra você. Para de poluir sua mente com pornografia. Assim eu me despeço. Bom, até a próxima e tchauzinho.